Abra comigo o Santo Livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, quero agradecer mais uma vez pela honra e o privilégio de estar aqui, cooperando com esse trabalho, com conexão com Deus, aqui na Penha. Quero agradecer pela presença de todos vocês, pelos pastores e os presbíteros que estão trabalhando nessa obra, pelos irmãos que estão de pé aí. Eu espero que eu tenha alguma coisa para acrescentar a você essa noite. Mateus, capítulo 10, verso de número 28, diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Feche os olhos, vamos fazer uma pequena oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa dependência, diante da Sua grandeza e da Sua majestade. Quem somos nós, Senhor? O que temos nós para Te oferecer? A parte da Sua graça, não somos nada. Senhor, essas pessoas precisam mais do que uma palestra, mais do que compêndios doutrinários, precisam de manifestação de poder e do Espírito Santo. E eu peço que, por toda a extensão desse salão, despeje da Sua graça, gloriosa e abundante, toma mentes e corações cativos à Tua palavra, faz Teu reino avançar, Senhor, receba a glória para Si, e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste muita atenção aqui, no que vamos ensinar aqui essa noite. Eu gostaria da sua atenção, ninguém andando, se possível, nem conversando. As crianças que ficaram, por favor, quietinhas, porque a nossa concentração, quando a palavra está sendo ministrada, é essencial. Nós aprendemos quando nós processamos com a mente aquilo que nós ouvimos com os ouvidos. Eu quero trazer a vocês hoje a mensagem da doutrina do inferno. A doutrina do inferno, a doutrina do juízo de Deus, da condenação eterna. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a última vez que você ouviu uma palavra, uma pregação de 1h30 sobre o inferno? Qual a última vez que você leu um livro de 100, 200 páginas, ensinando sobre a doutrina do inferno? Qual a última vez que você visitou um congresso, uma conferência, que ensinava, que tinha como tema a doutrina do inferno? Infelizmente essa doutrina sumiu dos nossos púlpitos, infelizmente não se prega mais sobre isso, e é engraçado notar que a Bíblia, a santa palavra de Deus, ela fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. E por incrível que pareça, teve um homem
que mencionou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E esse homem foi Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Então, se a Bíblia faz mais menção do inferno do que do céu, e se Jesus falou mais do inferno do que do céu, por que então que eu não vou ensinar sobre o inferno? Por que então que as igrejas, elas destituíram dos seus púlpitos essa mensagem, esse tema? Winston Churchill, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, da Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, disse: uma das razões das igrejas da Inglaterra estarem frias e mortas é porque tiraram a doutrina do inferno dos púlpitos. Volte a pregar sobre o inferno. Avivamento é isso, é pregar sobre todo o conselho de Deus, é pregar a palavra de Deus. E dentro do conselho de Deus, divino, está a doutrina da danação eterna, do inferno. E os crentes hoje não estão acostumados com isso. Agora eu te pergunto, por que essa doutrina sumiu dos púlpitos? É porque essa mensagem não é atraente. Essa mensagem não se harmoniza com a igreja moderna, com a igreja contemporânea. É uma doutrina que não atrai pessoas, não é a doutrina imediatista, que visa o bem-estar do aqui e do agora. Essa doutrina não se harmoniza com a igreja que os falsos pastores criaram. Não é uma doutrina atraente. Quem que quer sair de casa, trabalhou a semana inteira, brigou com a mulher, foi despedido do emprego, chega no domingo, quer ouvir sobre julgamento? Isso não é popular. Mas eles estão furtando do pecador a verdade, furtando da igreja a verdade, e eles serão cobrados no dia do julgamento. Você tirar a doutrina do inferno é como não encontrar razão para a pregação do evangelho. Afinal de contas, o evangelho vem fazer o quê? Quando se não há juízo, quando não há julgamento, quando não há condenação, a morte de Cristo se torna nula, se diminui a morte de Cristo. Não, quando se prega a doutrina do inferno, se mostra da onde e do que o Senhor nos salvou. E as pessoas perderam de vista também, hoje em dia, do que Deus a salvou. O crente moderno não sabe do que Deus o salvou, perderam a ideia do que Deus a salvou. Você fala com eles, por que você está na igreja? Por que você se converteu? Do que Deus te salvou? Deus me salvou de doenças, Deus me salvou de uma vida infeliz, de pobreza, de miséria. Eu tinha caroços, Deus curou, estava solteiro e agora me casei, era empregado, me tornei patrão, enfim, vícios, traumas, Deus me salvou disso. As pessoas estão na igreja e pensam que a cruz de Cristo serviu para isso, que o sacrifício de Cristo, que a expiação de Cristo, que a morte de Cristo, que a pregação do Evangelho, que a ressurreição de Cristo, resume-se nisso, em dar a elas uma vida feliz, em livrar elas de uma vida miserável. Não, não foi disso que Deus nos salvou, não foi de uma vida infeliz, não foi de uma vida miserável, não foi por isso que o Cordeiro foi oferecido como sacrifício. Deus nos salvou da ira divina, Deus nos salvou do juízo eterno, Deus nos salvou do inferno. As pessoas hoje não acreditam mais na doutrina do inferno, elas não acreditam mais na realidade do inferno, elas não acreditam mais que existe um lugar como o inferno. Elas não acreditam, elas são incrédulas quanto a esse lugar. Afinal de contas, como um Deus tão bom, um Deus amoroso, vai fazer um lugar desse, e vai fazer pessoas ficarem torrando lá, por toda a eternidade? Não, isso não é verdade, isso é criação da igreja romana, isso é criação dos pais da igreja, é uma interpretação equivocada. Deixa eu te dizer algo para você, você acreditando ou não no inferno,
não abaixa a temperatura dele. As pessoas não acreditam. Aliás, elas não acreditam não só no inferno, não. A maioria não acredita que vai para lá. Será que tem alguém aqui que acredita que vai para lá? Você pega o pior dos pecadores e pergunta para ele: para onde você vai? Ele acabou de estrangular 3 pessoas, ele acha que vai para o céu. Agora eu vou te dizer algo. Por quê? Qual a razão dessa doutrina ter sido esquecida? Sai dos púlpitos. Presta atenção, é porque ao longo da história da igreja, surgiram ideias e conceitos equivocados a respeito do inferno, que fizeram com que os crentes de hoje não acreditassem mais no inferno. Mais uma vez, ideias ao longo da história da igreja. A igreja tem 2000 anos de história, desde a descida do Espírito Santo até os dias de hoje. Ao longo desses 2000 anos, conceitos, ideias equivocadas, erradas, sobre a doutrina do inferno foram surgindo, de maneira que fizessem com que hoje as pessoas não acreditassem ou dessem pouco crédito na doutrina do inferno. E eu vou aqui mencionar pelo menos 3 ideias, 3 conceitos equivocados sobre o inferno, que fizeram com que as pessoas não acreditassem mais. A primeira delas é o agnosticismo. O agnosticismo. Você já ouviu falar de agnosticismo? O que significa essa palavra? Você conhece a palavra gnosis? No grego quer dizer conhecimento. Agnosis, o que é o A? É a partícula negativa, o não, o sem. Sem conhecimento, agnosis, sem conhecimento, agnosticismo. O agnosticismo ensina que se existe um lugar como o inferno ou não, não dá para saber. Não temos conhecimento suficiente sobre um lugar desse para afirmar que ele exista. Ninguém que foi para lá nunca voltou para dizer. Não temos relatos, não temos evidências, não temos relatos científicos, não há fotos, não há vestígios, não há testemunhos do inferno. Então há gnosis, sem conhecimento. Não há conhecimento suficiente para saber se existe um lugar desse. Logo, então, não acreditamos na existência do inferno. Primeiro conceito. O segundo conceito é o aniquilacionismo. Aniquilacionismo. O que significa aniquilacionismo? Vem de uma palavra latina nihil. Você já ouviu ex nihilo, do nada? Nihil quer dizer nada. Anihil, o A, partícula negativa, não, sem. Anihilar, reduzir a nada. Anihil, sem nada. Aniquilar, reduzir a nada. O aniquilacionismo ensina o quê? Que quando o crente piedoso, converso, morre, ele vai para o céu, está com Cristo. O ímpio, o incrédulo, o desviado, o falso crente, quando ele morre, ele não vai para o inferno não existe. Ele é aniquilado, tanto o corpo quanto a alma, é reduzido a nada, ele é destruído. Existe o aniquilacionismo hoje? Sim. As testemunhas de Jeová, por exemplo, são aniquilacionistas. O que eles ensinam?
que o justo vai para o céu, e Deus, que é amor, é um homem tão bom, não vai fazer isso com as pessoas, deixá-las sofrendo num lugar de tormento eterno. Ele simplesmente pega os ímpios, os depravados, os sujos, e ele aniquila, reduz a nada, destrói tanto o corpo como a alma. O que acontece com os ímpios, com os incrédulos? Deixam de existir. Por conta do aniquilacionismo, muitas pessoas não acreditam mais no inferno. O terceiro conceito equivocado sobre o inferno é o que está na moda, é o mais perigoso, é o universalismo. O universalismo. O que o universalismo ensina? A palavra universo, cosmos, toda a criação. O universalismo ensina que no final dos tempos, quando Deus restaurar todas as coisas, Ele vai salvar todo mundo. O universalismo ensina que ninguém vai para o inferno. Deus vai perdoar todo mundo, vai salvar crentes, incrédulos, justos e ímpios. O universalismo ensina que no final dos tempos, Deus vai perdoar e salvar até o diabo e os demônios. Ninguém vai ficar lá, ninguém vai ficar condenado. É por causa de uma palavra grega, mal traduzida, mal interpretada, de Atos 3, no discurso de Pedro, quando Pedro vai dizer que Deus vai restaurar todas as coisas, ele usa a palavra grega apocatástase, que quer dizer a restauração de todas as coisas. Os universalistas acreditam que no final dos tempos, todos irão para o céu, todos serão redimidos, quem creu, quem não creu, o justo, o ímpio, o ateu, até os demônios, as portas do inferno serão abertas, todos sairão, serão redimidos e salvos, inclusive o chefão, Satanás. Por incrível que eu pareça, se eu não me engano, um grande teólogo do século 21, John Stott, era universalista. Essa está na moda, essa está na moda. Fica tranquilo, é igual aqueles alunos, não estuda não, no final do ano todo mundo te passa, governo Alckmin, todo mundo passa você. Agora existe a quarta visão, o quarto conceito, é a visão bíblica. O que a Bíblia diz? Existe sim, um lugar de sofrimento consciente da alma, eterno, chamado inferno. Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma, chamado inferno. E nós temos que resgatar esta doutrina. Inferno. Existem 4 palavras bíblicas para inferno: Sheol, Hades, Tártaros e Guiena. 4 palavras para descrever inferno. Sheol no Antigo Testamento quer dizer mundo dos mortos, sepultura, e muitas vezes usado para inferno. No grego temos a palavra Hades, que é a transliteração do hebraico Sheol, Hades, mundo dos mortos, sepultura, inferno. Existe outra palavra que é mencionada uma só vez na Bíblia, Tártaros, que está nas cartas de Pedro, que é um lugar, é uma palavra usada para as prisões que estão os demônios, aquela passagem dos espíritos em cadeias. E a quarta palavra é Guiena, o lago de fogo, aquele de Apocalipse, capítulo 20. A Bíblia fala sobre isso. Vamos entender o que é o Hades e o que é o Guiena. Se uma pessoa morre hoje, para onde ela vai? Se um crente em Cristo morre agora, hoje, para onde ele vai? O corpo vai para a sepultura, cemitério, tumba. A alma vai para o céu.
Nós não cremos na doutrina do sono da alma. Quando morre, o corpo vai para o cemitério. A alma, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse para o ladrão da cruz. O que morre em Cristo, o corpo vai para a sepultura, a alma para o paraíso, para o céu. O ímpio, quando ele morre, o que acontece com ele? O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o Hades, sofrimento, ranger de dentes, inferno. E o lago de fogo, quem vai para lá? Ninguém. Não tem ninguém no lago de fogo ainda, tem uma fita lá, não foi inaugurado ainda. Quem será que vai ser o primeiro a inaugurar? É assim. E o lago de fogo? O lago de fogo, o Hades só vai a alma, o corpo para a sepultura. O lago de fogo, Guiena, Mateus 10, 28, a palavra para inferno ali que eu li, abertura do texto base, ali a palavra para inferno é Guiena. Lá Jesus fala, não temeis quem mata o corpo, temei quem tem poder de fazer tanta alma quanto o corpo. No Hades vai só a alma, no Guiena vai a alma e o corpo. Onde é o Guiena? Lago de fogo, Apocalipse 20. Quando é que o corpo e a alma vai para lá? Na ressurreição dos mortos. Hoje um crente em Jesus morre, o corpo vai para debaixo da terra, a alma para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. O ímpio morre, o corpo vai para a sepultura, a alma para o Hades. Na ressurreição, o corpo do justo ressuscita, se torna imortal e está no céu, tanto o corpo quanto a alma, redimido, ressuscitado. O ímpio, na ressurreição, ressuscita o corpo, e tanto o corpo quanto a alma agora são lançados no lago de fogo, no Guiena. O que é Guiena? Significa a palavra Guiena. Guiena quer dizer Guerrinom, é uma palavra composta, quer dizer Guerrinom, vale de Rinom. Por que Jesus, quem citou o texto, Mateus 10, usou esse termo para inferno, e usou Guiena, usou vale de Rinom, para falar inferno. O que era o vale de Rinom? Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, era um lixão, uma vala profunda, onde o lixo da cidade é depositado. Como as pessoas lidam com o lixo? Eles incineram o lixo, não é isso? Atiram fogo para consumir o lixo. O que tinha naquele lixo? Papel, restos de alimento, tinha plástico, pedaços de animais mortos, pedaços de membros de seres humanos e até cadáveres. Cadáveres humanos eram colocados lá. E quando ficava aquele lixo, juntava vermes, bichos. E para acabar com aquele lixo, tinha que colocar fogo. Mas a quantia que se recebia de lixo era tão grande, porque Jerusalém era grande, que o fogo nunca apagava, não dava tempo. Cada vez que estava se diminuindo, mais lixo chegava. Então o lixão da cidade de Jerusalém era um fogo que nunca apagava, que queimava corpos e vermes. Daí Jesus tirou a ideia do inferno. O inferno é como o vale de Rinom, o lixão de Jerusalém. Aí dá para ter uma ideia o que é inferno. É só o lixo da humanidade que é jogado, a depravação, o pecador, o iníquo é jogado, e um fogo que nunca extingue, onde a ferida não cicatriza e o verme não morre. Essa é a ideia de inferno, querido, que Jesus falou. Por isso que ele usa Guiena, porque lá vai queimar tanto o corpo quanto a alma. Lá em Apocalipse 20, quando Jesus julga, Deus bate o martelo, vi um grande trono branco, cuja presença o céu e a terra fugiram dele, e o que estava sentado nele. Então vi diante do trono, se colocando de pé,
pobres, ricos, pequenos, grandes, servos, escravos e livres. E abriu-se os livros, e todos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. E a morte, o inferno, e todos que não foram achados escrito no livro da vida, foram lançados no lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra ali é Guiena, pós-ressurreição, julgamento, condenação eterna. Isso é o inferno. Agora vamos ver alguma das características daquele lugar. Caso você deseje fazer um passeio por lá, por toda a eternidade, vamos fazer um tour, numa parábola que ilustra um pouco do que é o inferno. Lucas 16, vamos abrir lá. Lucas 16. Verso 19, vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno, é onde ele está, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te que recebestes em teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Até aí é o suficiente. Presta atenção, crianças, me ajudem. Ou melhor, os pais, que são responsáveis pelas crianças. Presta atenção. Essa aqui é uma parábola que Jesus contou. E uma parábola que ilustra, ele fez questão de dar detalhes do inferno, e não do paraíso, para onde foi o mendigo, Lázaro. Rico vai para o inferno. E aqui nós temos algumas características de como vai ser. A parábola não deve ser interpretada literalmente, mas ela dá a nós lições de como será este local de tormento, porque ele descreve a condição do rico no inferno. Primeira coisa que ele diz, verso 23, primeira característica do inferno: no inferno estando em tormentos. O inferno não é um lugar, não é um convite a uma colônia de férias. O inferno não é um lugar para dar um passeio. Equivoca-se quem diz: o inferno é aqui na terra. Não, o inferno é lugar de tormento. O que é o inferno, basicamente? Eu não sei se o inferno é fogo físico. Essas metáforas são para ilustrar o sofrimento, se é fogo literal, se vai queimar igual torresmo lá. Não podemos interpretar assim. Aliás, eu nem quero saber que jeito que é o fogo lá. Não tenho interesse nenhum saber muito sobre isso. Essa parte aqui da teologia, minha nota não é boa. Agora eu vou te dizer o que é o inferno, que eu tenho certeza. É o local da total e completo despejar da ira de Deus sobre o pecador. Isso é o inferno. Eu acho que é pior que o fogo literal. É um lugar onde a cólera de Deus será despejada, lugar de suplício, sofrimento, dor. Notem que ele usa aqui plural, ele não fala sofrimento. Sofrimentos.
lugar de sofrimento inimaginável, lugar onde o pecado será punido na cabeça do pecador, lugar onde Deus vai vindicar a sua santidade e a sua justiça, despejando sobre a mioleira dos pecadores a sua ira. Primeira característica. Segundo, no inferno, estando em tormentos, 23, os olhos, viu de longe Abraão no seu seio. Verso 24, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nessa chama. Segunda característica do inferno, a ideia aqui é essa, o sofrimento dele era tão grande, o calor do rico era tão grande, as chamas, era tão grande que ele estava dizendo, conversando com Abraão aqui na parábola, pai Abraão, mande Lázaro molhar ao menos a ponta do dedo na água e colocar na ponta da minha língua, para que eu me refresque dessa chama. Abraão disse, não. O que significa? O inferno é um local de completa ausência do alívio da dor, ausência total do alívio da dor, não haverá alívio nenhum, nem uma hora de alívio, nem um minuto, nem um segundo. Deixa eu te dar uma ilustração. Quem aqui já teve uma fratura exposta, cirurgia, queimadura, infecção grave, qualquer coisa grave, queimadura, cirurgia, trauma, fratura exposta, doenças graves? Lembra da dor que você sentiu? Lembra dos dias sem dormir? Dor aguda, queimadura, ferroada, pedra nos rins, e colocava anti-inflamatório, colocava antibiótico, até morfina, e você rolava de dor, mas passava um dia, 2, até 20, passava. A sua mente, a nossa mente, está condicionada a esperar o alívio, a gente sabe que vai passar. No inferno, você nunca terá este alívio, nem um minuto, nem um segundo sequer, não haverá nenhum antibiótico, não haverá nenhum antídoto para a dor, é aquele pós-cirúrgico, aquela queimadura, aquela fratura aguda, lancinante, pungente, 24 horas o tempo todo, sem um segundo sequer de alívio. Terceiro, e uma das características mais drásticas para mim do inferno, essa aqui, o negócio não é brinquedo não. Verso 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te, só até aí, o que é? Lembra-te, não, peraí, não é o que o senhor vai falar, lembra-te, o que isso reporta? No inferno, a memória não será retirada, estado consciente da alma, eu saberei quem sou, saberei o que fiz, e saberei por que eu estou lá. Um dos piores juízos de Deus é a consciência, você se lembrará das vezes que recebeu a oferta da salvação e a rejeitou, dos cultos que você veio, daquela mãe idônea que orava e chorava por você no quarto, e você ignorou, do convite dos pastores, do culto, do choro, da Bíblia, dos congressos, e rejeitou. A memória não vai ser tirada, a memória não vai ser. Lembra-te, você vai lembrar, porque não há sentido condenar gente com amnésia, a memória vai estar lá. Aliás, pastor, eles vão lembrar desse culto, caso alguém se atreva a ir para lá.
Sabe que essa risada, ela é para não chorar, né? Esse é o mecanismo de defesa que a gente tem. Não é comigo, por dentro a consciência está comichando. É só a gente colocar naquela tela ali, pluga nela e pluga na sua mente. A gente fica 10 minutos assistindo. Aí nós vamos saber. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. Irmãos, a consciência não vai ser tirada. Você já imaginou uma eternidade tendo memória dos cultos que você participou, das vezes que ignorou o santo livro, dos pedidos e ofertas, essa oferta maravilhosa da graça? Meu Deus, é para lá que tem que ir mesmo, porque pisar, calcar os pés ao sangue da nova aliança e profanar o Espírito da graça, tudo que merecemos é uma expectação de juízo horrível e eterno. A consciência não será tirada. Quarta característica do inferno, verso 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem ir. O passar daqui para lá, Abraão disse para ele, você não pode sair daí para lá, está colocado um abismo entre nós. Quarta consequência do inferno, não haverá saídas, não haverá portas, não haverá túneis. O horror do inferno vai ser tão grande, que você vai procurar um túnel para sair, não há túneis. Você vai procurar um muro para transpor, não há muros. Uma porta, não há chaves, não há saídas, não há portais dimensionais, não há saída. Acabou. É um convite só de ida. Quinta consequência, e nem os de lá passar para cá. Os de lá onde? Do céu. Significa, você nunca mais vai estar na presença de um santo. Nunca mais verá um crente, nunca mais estará com aquela mãe cristã, com aquele pai, aquele irmão santo, nunca mais cantará um hino na presença de Deus, nunca mais cultuará o Senhor, nunca mais estará na presença de um santo. Você vai gritar, mãe! Não tem mãe lá. Pai, socorre-me! Não tem pai lá. Você nunca mais os verá. Nunca mais verá um beija-flor, uma rosa, o azul, o vermelho, vão dar lugar à escuridão. Acabou. Não há uma cascata, não há uma cordilheira de Andes, não há vegetação, não há som, não há música, não há hino, não há coro, não há intercessora, não há o pastor, ninguém. Só a presença de milhões de ímpios, misturado com os grunhidos dos demônios, é o que vai ter no inferno. Último, e a pior consequência de todas. Por que é a pior? Porque é a soma de todos em um. Qual a duração desse local? Eterno, para todo sempre, infinitamente, sem fim. Eu te pergunto, vale a pena pecar 30 anos e passar uma eternidade no inferno? Sem fim, não tem fim. Daniel disse, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que os tal beberão do furor do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso e serão tormentados pelos séculos dos séculos, sem fim, sem cronos, sem tempo, sem começo, sem fim.
toda uma eternidade. Não haverá evangelho para ser pregado, não haverá segunda chance, não haverá redenção, não haverá luz, não haverá mais nada, uma eternidade. E você bate o seu peito, mas por que precisa ser eterno? Não é justo. Se eu pequei 50 anos, morri com 50 anos, por que não então ficar lá 50 anos pagando? Por que tem que ser uma eternidade? Porque quando a ofensa é feita contra um Deus eterno, a punição também deve ser eterna. Eu não vim aqui falar do sua melhor vida aqui na terra, your best life now. Eu não vim falar aqui do teu carro, eu não estou preocupado com o teu carro. Tomara que roube aquele negócio que está dando gasto demais, a porcaria. Ora para Deus te dar um melhor, pelo amor de Deus. Eu não estou orando para os seus, eu não estou preocupado com os seus pneuzinhos, com o seu relacionamentozinho facebookano. Eu não estou preocupado com sua promoção salarial. Eu estou preocupado com onde você vai passar a eternidade. Charles Haddon Spurgeon, quando pregava no tabernáculo metropolitano, e era um culto de evangelismo, ele dizia, ele bradava e dizia: vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver primeiro. E eu digo a vocês aqui, se vocês querem ir para o inferno, eu estou disposto a brigar, não vai ser fácil. Eu estou falando de morte ou vida, céu ou inferno. Meu irmão, aquela parábola me dá arrepio aqui na terceira vértebra, a palavra da avareza, a palavra que Jesus diz, daquele homem fazendeiro, que tinha muitos celeiros, e colheu, e não cabia nos celeiros. Então ele disse: destruirei esses celeiros, edificarei outros maiores, e encherei ele da minha colheita. Então direi para minha alma: ó alma, goza farta. Então vem a palavra: louco, amanhã te pedirão, alma, o que tens preparado? Para que será? Meu Deus do céu, se eu voltar hoje de carro e não chegar em casa vivo, gente, é uma veiazinha bobinha, uma coisinha desse tamanhozinho, se entupir, te dá um infarto fulminante, você morre. O que é o homem mortal para que eu me lembre dele? Meu irmão, Salmo 104 e 103, que o homem é como a erva do campo, que o sol seca, o vento sopra, e não se achou mais o seu lugar. Tiago 4 diz que a vossa vida é como um vapor que se esvanece. Você tem só uma vida, só uma alma. Essa é a doutrina do inferno. Agora, quem essa noite está caminhando para lá? Quem vai entrar nesse local? É quem está numa igreja? É quem não está numa igreja? É quem não tem uma religião? Quem vai entrar nesse lugar? Não é quem está numa igreja bíblica, não é quem tem uma confissão de fé histórica, não é quem era pentecostal e se tornou calvinista. Quem vai deixar de entrar nesse lugar é quem nasceu de novo, é quem foi regenerado, é quem foi feito uma nova criatura, à imagem de Cristo. É quem foi transformado pelo poder do Evangelho. Não é quem desceu a água do batismo, não é quem toma a Santa Ceia, quem tem dons do Espírito, quem faz milagres, quem tem ministério, não, é quem passou da morte para a vida, é quem recebeu uma nova natureza, é quem recebeu um novo coração, é quem Deus escreveu as leis no coração, nas tábuas do coração, é aquele que é a habitação do Espírito Santo. E eu vou dizer algo aqui, não me interprete mal não. Eu creio na doutrina da eleição, creio com todo o meu coração, ela é bíblica, mas eu creio que a chamada deve ser universal, para todos. Agora não me bate não, tem pessoas aqui sentadas,
que vão para o inferno e vão ficar uma eternidade lá. A probabilidade é muito grande, é muita gente. Eu não sei quem será, mas eu sei que vai estar. Quiçá não for você. Deus tem os seus, e há aqueles que vão rejeitar a oferta da salvação. Todavia você ouve uma palavra dessa, como você responde? Como você deixa de ir para esse lugar? Porque na pior das hipóteses, na melhor, você já está indo para lá. Eu nasci indo para lá, todo mundo vai para lá, lá é o caminho de todos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quando é que eles pecaram? Em pecado me concebeu minha mãe, no seu ventre, Salmo 51. Na gestação, já podia sair da barriga da mãe e já ir para o inferno. É tudo que somos, tudo que merecemos. Se Deus falar, acordar, se Deus hoje de manhã dizer, vou mandar a terra inteira para o inferno, você tem que descer aplaudindo Ele, porque Ele fez um ato de justiça. Mas como eu evito esse local? Como eu sou salvo desse local que está chegando como um trem sobre todas as nações? Como eu evito o inferno? Como eu sou salvo de lá? Como eu deixo de ir? Só existe uma coisa: a cruz, o sacrifício de Cristo. Olharam para Ele. Olhai para Ele, vós e todos os termos da terra, e seis salvos. Olhai para quem? Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando que Ele atrairá todos a Ele? Quando Ele for levantado. Quando que Ele foi levantado? Quando pregar os pés, as mãos na cruz e puxaram com a corda. Na cruz Ele foi levantado. E lá escreveram o quê? Quem que Ele atraiu? O que escreveram? Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em latim, grego e hebraico, as 3 línguas mais faladas do mundo. Todos os povos, nações, línguas, pessoas de todos os tempos, de todas as línguas, etnias. Como Ele as atraiu? Na cruz, morte e ressurreição. E como eu recebo os benefícios da cruz? Eu vou te dizer, o que é o Evangelho? Vem para Jesus que Ele vai curar teu caroço. Isso não é o Evangelho. Está solteira, vem para Jesus para casar, não é o Evangelho. Está pobre, vem para Jesus, venha, não. O Evangelho é a boa notícia de um Deus justo e santo, que salva pecadores injustos, através da morte e ressurreição do seu Filho. Cristo se faz homem, e como homem, leva os nossos pecados na cruz, com os pecados nossa culpa, e deve pagar pela culpa. Ele paga quando Deus despeja a sua ira na cruz. Despejando a sua ira, Ele mata o próprio Filho, e satisfaz a sua justiça. No terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos, comprovando que Deus se agradou e aceitou o seu sacrifício. E agora, Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho. Você deve olhar para a cruz. Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Arrependimento é a palavra. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependei-vos. Arrependa-se. Eu chamo você ao arrependimento. Arrependa-se das práticas, do estilo de vida, dos pecados ocultos, da mentira religiosa, da tradição denominacional. Arrependa-se dos ídolos, da fornicação, do adultério, do vício. Volte-se contra os seus pecados. Arrependa-se. Arrependimento aqui não é um sentimento. Bebi essa água, que água ruim, se eu soubesse, não tinha... Nossa, eu me arrependi de beber aquela água. Não é um sentimento. Arrependimento é mudança da cosmovisão. Eu achava que a vida era uma coisa, meu conceito de pecado, de Deus, de igreja, de mundo. Quando o Espírito Santo vem e me regenera,
acontece metanoia, e a minha cosmovisão, eu perco o chão, então eu tenho o consentimento que eu estou completamente equivocado, que tudo que eu estava fazendo estava errado, então eu me arrependo, e dou um giro de 180 graus, conversão. Isso é arrependimento, mudança dos conceitos, dos paradigmas, da cosmovisão, maneira que você é como pai, como mãe, como profissional, como cristão, maneira de enxergar Deus, o pecado, o inferno, mudança, arrependimento. Segundo, como eu vou para o céu, como eu deixo o inferno, fé. Mas não é a fé para curar o cara, eu saio crendo em Senhor Jesus Cristo que vai me curar, não é essa fé idiota, burra, é fé salvífica, não é a fé do copo d'água, na frente do programa, show da fé, não é. É que tem gente que cai nisso, pastor, dá vontade só de pregar, não dá vontade de bater, possível, gente. Fé, qual é essa fé? Eu vou te mostrar simples, gente, é até mais fácil. Sabe qual que é a fé? É chegar diante de um culto desse e bater no peito: Senhor, eu sou um miserável pecador, reconheço que falhei, que sou o teu inimigo, eu reconheço que eu te odiava, e tudo que eu mereço é o inferno e a sua justa ira sobre mim, mas hoje eu lanço a minha esperança de salvação naquele madeiro, na obra completa do teu Filho, na morte substitutiva, na ressurreição, na ascensão dele nos céus. Eu sou salvo pelo mérito de outro e não por meu, e eu deposito minha fé em Cristo, deposito minha confiança de salvação em Cristo e na sua obra completa. Isso é fé salvadora. Quando você se arrepende, abandona os pecados, se volta para Deus com fé salvadora, um martelo nos céus é batido, uma sentença legal te é dada, e você nesse momento é justificado dos seus pecados, e não pode mais ser condenado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou, e antes subiu, está sentado à destra do Pai, intercede por nós. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O martelo é batido, você passa a ser uma nova criatura, passou da morte para a vida, é considerado legalmente justo no tribunal de Deus, você herda a vida eterna. Vamos ficar de pé. O louvor pode vir. Se tiver uma daquelas musiquinhas de cruz, coisa antiga, de pecador arrependido. Olhe vocês para mim agora. Olhe vocês. Tem gente aqui nesse estado. Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Tem coisa mais importante para você tratar a tua vida, a tua eternidade. Se preocupa com o relógio, com o lugar que você está. Agora pode ser um momento decisivo. O Espírito Santo vai te chamar ao arrependimento, transformar você. Romanos 20, Apocalipse 20 fala de um trono de julgamento, mas é lá no 20, aqui não tem nenhum trono de julgamento, aqui é Hebreus 4, trono da graça. Está vendo esses degraus? As cascatas da graça estão caindo aqui, e ele convida: vem já, pecador, manso e suave, Jesus te convida, vem pecador, se arrependa. Hoje é o dia da salvação. Avivamento é isso, é salvação. Avivamento é o Espírito convencer almas do pecado. Avivamento é essa corrente que te prende de iniquidade, ser partida. Aceite o convite gentil de Jesus. Feche os olhos.
Curve a cabeça. Ore agora a sós, você e Deus. Você e Deus. À medida que o Espírito chamar, falar com você, à medida que Ele vir, Senhor, pode esses ossos reviverem, Senhor. Senhor, não espere que eles façam, porque eles não farão. Como abriu o coração de Lídia, abre o coração desses homens, abre o coração dessas mulheres, desses jovens e crianças, Senhor. Oh Deus, hoje é dia de salvação, Senhor. Perdoa os pecados do teu povo. Oh Espírito Santo, sobre toda a extensão desse local, sobre toda a extensão. Você precisa reagir diante de uma mensagem dessas, porque Deus sabe como você está vivendo, e você também sabe como está vivendo. E enquanto nós cantamos essa canção, se você precisa arrepender de coisas erradas, arrepender de formas erradas como você tem vivido, arrepender de fé errada, de conceitos errados, eu queria te convidar. Você podia assim, hoje, sair do seu lugar. Eu queria que você fizesse isso, viesse aqui à frente, porque, como o pastor Paulo falou, às vezes, quando fala assim, é para curar uma doença, é para curar um problema, quando é para ganhar um carro novo, as pessoas vão correndo à frente. Mas estar aqui não tem a ver com essas coisas, tem a ver com a tua vida eterna. Então, se você quiser, vem aqui. Se essa é a tua reação a essa mensagem, Jesus disse, vem a mim, venha, venha. Se coloca diante de Jesus, enquanto estamos cantando, venha. Venha ao Senhor, ore ao Senhor, fale dos seus pecados, fale de suas ideias erradas, de seus comportamentos errados, fale do Senhor, de seu sentimento sincero, de seu desejo verdadeiro, de se entregar a Ele, de crer nele, de ser verdadeiramente crente em Cristo Jesus. Da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou. Fala com Ele, O amor do ore ao Senhor nesta hora, ore ao Senhor Salvador. justo Deus. Pela cruz me chamou, Atendemos esse chamado da cruz. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Olha quem está aqui. Merecida vida, de graça recebi, O Senhor é quem liberta, o Senhor é quem por transforma, o Senhor é sua quem quebranta. cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
Fale com o Senhor. Você talvez tenha que se arrepender da maneira que tem vivido, arrepender de frieza de coração, de indiferença com o Evangelho, arrepender-se de uma vida sem oração, de uma vida sem leitura da Bíblia. Você tem tempo para tudo, para tanta coisa, mas não tem tempo para ler a palavra. Ou quando lê, ela não arde no seu coração. Você lê sobre o inferno e não tem medo. Você lê sobre o céu, isso não te encanta, isso não te atrai. É a noite de arrepender-se e dizer: Deus, muda meu coração. Fala isso com o teu Salvador. A palavra está pregada, você tem que reagir a ela e vir a Jesus, e vir a Cristo, entregar sua vida a Ele e pedir a Ele, dizer a Ele: Senhor, quero ser salvo, eu quero que meu nome esteja no livro da vida, eu quero entrar na cidade santa, eu quero ver novo céu e nova terra, eu quero ser cidadão dos céus. Faz isso, Senhor. O Senhor sabe a oração que cada um que está aqui agora à frente faz ao Senhor. O Senhor sabe, Deus amado, o que se passa na cabeça, na alma de cada um que está aqui nesse lugar. Deus, não permita, Deus, que este homem, essa mulher, esse menino, adolescente, jovem que está aqui hoje, ouvindo isso, pereça. Deus, livra da dureza do coração, livra da indiferença, livra da frieza da alma, Deus. Livra, Deus, da visão torcida do Evangelho, Pai. E salva, liberta, Senhor. Limpa de pecados, quebra vícios nessa noite, Deus. Quebra correntes, Senhor, de uma vida que vive no pecado e não tem o menor medo, de que fala mentira, que prostitui, de que, Deus amado, trapaceia, mente, não sente o menor medo disso, Senhor. Põe um medo do pecado, põe um medo, Deus eterno, do erro. E, Senhor, chama para a salvação. Só o Senhor pode salvar, Deus. Só o Teu Espírito regenerando, transformando, mudando a cabeça, mudando a mente. Faz isso agora. Faz isso nessas vidas. Faz isso nessa noite, enquanto essa palavra é processada no coração. Em nome de Jesus assim oramos, Pai. Amém, Senhor Santo. Amém, amém. Pode voltar para o teu lugar, querido. Deus te abençoe. Tome nas mãos dele a oração que você faz. Pode se assentar um instante só. Agradecemos você que está aqui conosco hoje e mais um Conexão com Deus. Essa é a proposta desse trabalho, desse encontro semanal, falar desse evangelho, dessa salvação. Semana que vem, pastor Hernandes Dias Lopes estará também presente, pregando a palavra do Senhor, mais um desafio. E você podia ajudar, convidar alguém, uma coisa que você podia fazer hoje à noite. Essa palavra está ali na nossa página, no Facebook, está no canal do YouTube da igreja, e você podia compartilhar essa mensagem com alguém. O Brasil inteiro precisa ouvir essa palavra. Os evangélicos do Brasil precisam ouvir essa palavra, não precisam? Porque não adianta nada, como aqueles leprosos, 10 foram curados, mas só um deles não foi para o inferno. 9 foram para o inferno curado de lepra. Não adianta ir para o inferno curado, não é isso. Então compartilha com alguém, convida mais alguém, divulga a palavra do Senhor, divulga esse tempo nosso aqui, conexão com Deus. Você tem aí centenas, alguns milhares de amigos, Facebook, WhatsApp e outras coisas mais. Compartilha com alguém, amém? Vale a pena, não vale? Então que Deus te use na